Pastor Ricardo. Muito obrigado por ter vindo, pastor. Eu que agradeço. Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos muito felizes e honrados de estar com vocês aqui, né? Obrigado, pastor. A gente está muito feliz mesmo e fomos muito bem recebidos pelo Felipe. Agora está ali o André e a noiva. Eita, já te compliquei, André. Aumentei o nível do relacionamento. Recebendo a gente ali na casa deles, uma bênção, muito queridos. A gente, segunda-feira, está indo lá para casa do pastor Rafael, e na sexta-feira a gente vai para Charlotte, ministrar um encontro de casais lá. Eu tive em março do ano passado, retrasado, nem lembro, lá, ano passado, e ministrei só uma noite, e agora eles marcaram um encontro de casais, e a gente vai estar lá, muito bom. Eu estou muito feliz de conhecer vocês, maravilha o louvor, muito boa estrutura, pastores abençoados, queridos, bem referendados também, a gente está muito feliz. Vem cá, minha querida, minha esposa, a gente está casado, irmão, deixa ela falar essa parte, quantos anos a gente tem de casado, quantos filhos a gente tem e tudo mais, bem rapidinho para cumprimentar vocês. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Que alegria, que privilégio estar conhecendo mais uma parte da nossa família, né? Vamos tudo para o mesmo céu, aleluia. Bem, queridos, nós, como o pastor estava falando, somos pastores de um ministério lá em Brasília também. Deus nos deu o privilégio há 15 anos de abrirmos uma igreja e hoje nós somos 4 igrejas. Mas esse ano Deus nos deu uma direção de nós nos dedicarmos tempo integral nesse ministério chamado Ministério Família de Sucesso, que nós instituímos há em torno de 8 anos. Deus nos deu também o grande privilégio, logo que nós nos casamos há 20 anos atrás, de nós trabalharmos tempo integral com a família. Nós tínhamos pastores que eram mentores na área de família. E como nós aprendemos e crescemos muito nesse ministério. Em torno de 8 anos, Deus nos deu essa graça. E nós temos viajado, né, o nosso Brasil e outros lugares do mundo também, e visto o poder de Deus nas famílias. Isso é lindo, porque a gente tem dito, por onde a gente tem passado, nós temos visto isso. O mesmo Jesus, que há 2000 anos atrás fez o paralítico andar, o cego ver, é o mesmo Jesus hoje, que renova o amor no casamento, né, que salva os filhos, que traz assim uma renovação na família, e nós ficamos muito felizes porque temos visto isso. Amanhã a gente vai fazer uma breve apresentação também do Ministério Família de Sucesso, mas nós somos pais de 4 filhos. Temos a Maísa de 18, a Bianca de 16, o Ricardinho de 13, o Josué de 8. E depois a gente comprou televisão. A gente brinca, né? Mas a gente está feliz, pastor. Nossos filhos teve o feriado de carnaval lá, estavam numa conferência com os nossos pastores lá, com 3.000 jovens, muito lindo. E agora eles estão num congresso de filhos de pastores. E estão recebendo muito de Deus, são meninos de Deus também. Minha filha mais velha já prega em conferência. É uma coisa muito linda. Minha filha mais nova canta, ministra. E nós somos muito felizes de sermos uma família que serve ao Senhor. Então, eu tenho certeza que hoje e amanhã à tarde, nós cremos que Deus tem uma porção especial para você e para a sua família aqui, amém? Você que vê aqui com milagre, do impossível, você está no lugar certo. E nós estamos, assim, honrados de estarmos aqui com vocês. Um grande prazer. Amados, eu trouxe um material que vai estar ali atrás, mas deixa eu dizer para você de coração, o objetivo desse material é abençoar a sua vida. Então, eu quero ver se eu faço, eu conversei com o queridão que fica ali com o material, né? Quero ver se eu faço um preço bem barato. Eu quero dizer para você que a pirataria do meu material não é crime, tá bom? Então, se você souber de algum casal, alguma jovem, alguém que precisa da mensagem, você pode reproduzir gratuitamente, não tem problema. Quero até te falar, se você vê que não, pastor, não trouxe dinheiro, não tem como, vê alguém que comprou, depois você anota o nome do irmão, pede, pode copiar sem problema. Amém, gente? Inclusive, vocês podem até juntar, comprar separado, um cada um. Eu posso voltar com material. Eu quero ver a igreja edificada, casamentos abençoados e o capeta endemoniado. Amém? Então, você pode xerocar o livro, fica à vontade. Então, até o meu querido irmão sugeriu, falou, pastor, faz 3 por 20, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o DVD a $5, tá bom? Para poder você ver que o nosso espírito é realmente abençoar. E você vê lá, se pastor, eu quero esse tema, vai me abençoar, vai me ajudar.
Então eu tenho mais de 20 temas de família. Então, por exemplo, tem aqui, ó, preciso de um milagre em minha casa. O que fazer? É um DVD. Preciso de um milagre em minha casa, o que fazer? Tem uma mensagem aqui que ela é: por que os filhos desobedecem aos pais nos dias de hoje? Então, pastor, eu não sei porque que meu filho, minha filha é tão rebelde, pequeno especialmente, para ajudar você na criação dos seus filhos. Eu vou pregar numa bola de neve lá na Barra do Rio de Janeiro, e a pastora: pastor, o senhor mudou a história dos meus filhos aqui com aquela mensagem, vem aqui e tal. Então, essa mensagem aqui tem ajudado bastante os pais. Essa mensagem aqui é para casais casados. Somos tão diferentes, e agora? Né? O homem, tem gente que gosta de dormir cedo, o outro gosta de dormir tarde. Como é que faz um casal que 8 horas da noite quer dormir, o outro só quer dormir 1 hora da manhã? Como é que faz um casal que um chega e liga o ar-condicionado, o outro desliga? Como é que faz um casal que um come a carne sangrando, o outro quer carvão com sal? Então, somos tão diferentes, pastor. E agora, o que a gente faz? Então tem essa mensagem. Tem o perdão na família, um monte ali. Quem não casou ainda? Eu estou vendo muita gente aqui, parece que ainda não casou. Levanta a mão bem alto. Quem não é casado ainda? Muita gente. Ó, essa mensagem aqui, eu acredito que ela é fundamental para você. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Essa mensagem aqui fez gente da minha igreja terminar o namoro e o noivado. Porque descobriu que não era a pessoa de Deus. Então, essa mensagem aqui, essa aqui eu podia vender por $20, né? Essa daqui. Essa aqui valia $20. Eu terminei de pregar no meu congresso de jovens, veio uma mulher, uma senhora casada há 9 anos, e falou assim: pastor, eu tô com muita raiva do senhor. Eu falei: por quê? Por que você não pregou essa mensagem 9 anos atrás, que eu não tinha casado com esse traste? Eu falei: irmã, agora você não... Eu falei: então, você que casou, não ouça essa mensagem não é para você. Mas se você não casou ainda, corre, ouve, quem sabe Deus vai usar isso aqui para salvar você de problema, né? Então tem ali muitas outras. Tem o livro que o pastor Luciano Subirá é quem faz o prefácio. Ele é que me fez escrever esse livro. Ele era apenas um artigo na internet. Ele falou: não tem que virar livro. Deu para todos os líderes dele. Como evitar e vencer o adultério? Pastor, eu não quero adulterar. Eu não quero trazer essa vergonha, essa situação para dentro da minha casa. Então, esse livro fala sobre isso, como evitar e vencer o adultério, como ter uma família bem-sucedida. Eu conto um pouquinho do meu testemunho de libertação das drogas. E para casais casados e noivos que já estão pertinho de casar, não pode ser qualquer pessoa, clássico Versus Peladinha, abrindo o jogo sobre sexo. Né? Então a gente fala aqui sobre os amantes na Bíblia, o que é o orgasmo para ele e para ela, do que ele gosta, do que ela gosta, como desfrutar o prazer a dois, medicamentos que podem causar disfunções sexuais e as dúvidas mais frequentes na área sexual. Então é um livro sobre sexualidade, abrindo o jogo sobre sexo. Tem esses livros ali. E a gente vai estar lá para atender quem acha que pode abençoar a sua vida, seu casamento. A gente quer servir vocês. Não tem muito, gente. Eu acho que tem 5, 6 de cada tema, 2, 3 de cada tema. Mas a gente vai estar ali para servir vocês. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4. Essa mensagem eu considero uma das mais importantes sobre família, para a família. Efésios capítulo 4, versos 26. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Se quiser também, está ali no telão o texto de Efésios capítulo 4, verso 26 em diante, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, meu amado, que o Senhor fale ao nosso coração, de modo que nesta noite Teu nome seja glorificado, demônios envergonhados
e cada um que veio aqui seja por ti abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema da minha mensagem hoje é aprendendo a brigar. Olha que tema, né? Aprendendo a brigar. Pastor, muita gente fala para mim, essa daí eu não preciso não, pastor. Lá em casa a gente já é bom de briga, a gente sabe brigar direitinho. Mas o que acontece, queridos? Na verdade, se alguém algum dia for falar para você acerca de família, de relacionamento, e quiser trazer uma mensagem com o tema aprendendo a não brigar, nem ouça a mensagem. Mas por quê? Porque, amados, nós somos seres imperfeitos e somos diferentes. Como que pessoas imperfeitas e diferentes podem conviver e não ter conflito? É impossível. Você vê que a gente tem filhos que são o nosso sangue, nossa cara, nosso jeito, criado com a gente por nós, e nós temos conflitos com os nossos filhos. Tem dificuldade, às vezes, no relacionamento. Quanto mais homem, mulher, marido, esposa, pai e filho, na igreja, na célula, onde for, nos grupos pequenos, aonde for, os conflitos na relação de seres humanos normais, na verdade, esses conflitos eles são inevitáveis. Os conflitos acontecem. E o que a gente percebe? Que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não sabe resolver conflitos. A maioria das pessoas tem uma dificuldade. Você vê que às vezes a pessoa ela é formada, tem 2, 3 cursos, é inteligentíssima, é muito hábil na profissão dela, uma pessoa de sucesso financeiro, mas quando você vai ver o relacionamento dela com as pessoas, o tratamento dela com a família dela, você já vê uma dificuldade e a pessoa não sabe tratar os conflitos. Às vezes é um sucesso ministerial, um sucesso empresarial, um sucesso financeiro e é um fracasso familiar no relacionamento com as pessoas, na igreja e assim por diante. Então eu considero essa uma das mensagens mais importantes para a família. Como que a gente vai resolver os problemas, as brigas, as dificuldades, os conflitos que surgem dentro da nossa casa? Se eles são inevitáveis, na verdade, queridos, eu até digo para vocês o seguinte, presta atenção numa coisa que é muito importante. Quando um casal, uma pessoa me diz que não tem problema dentro da casa dele, que nunca briga, eu fico extremamente preocupado. Porque quando isso acontece, normalmente tem alguém ali dentro daquela casa, naquela relação, que não está sendo sincero em manifestar os seus sentimentos. Essa pessoa, ela é uma pessoa que se acostumou a levar pancada e guardar. Ela não fala, ela não expressa, mas esse tipo de pessoa, quando se expressa, ela explode praticamente sem chance de reconciliação, de restauração. Tenho visto isso acontecer muitas vezes durante esses anos trabalhando com casais e família. Por quê? Porque a pessoa que não ouve reclamação, ela acha que está tudo bem, não é verdade? Estou casado há 20 anos com minha mulher e ela nunca reclama de nada. Eu, às vezes, falo uma coisa mais sem educação, ela não reclama. A gente vai comer num lugar, eu não pergunto onde ela quer ir, ela não reclama. E vão se passando. Então, o que eu digo? Está tudo bem, mas ela não está bem, porém ela não está falando comigo sobre isso. E aí um dia, pum, estoura. E aí eu sempre digo, olha gente, nessa hora que um tipo de pessoa desse manifesta o problema, já não é mais Novalgina, nem injeção, é quimioterapia, e o negócio está tão sério que não precisa mais de um milagre, só um bilagre para resolver a situação. Então é muito perigoso essa situação de achar que vai ter um casamento, uma família, uma igreja, um relacionamento, um amigo, que você não vai ter conflito com ele. É impossível. A Bíblia diz, como um ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. E quando um ferro bate no outro, sai o quê, gente? Faísca. Então a gente vai se acertando ali. E aí, amados, eu queria falar para vocês algumas coisas, antes de entrar aqui nos pontinhos práticos, sobre como resolver conflito. Eu não tenho um estilo de pregação, gente, que eu vou falar coisas assim, que você não... Eu quero que você saia daqui hoje sabendo como é que você vai tratar o conflito dentro da sua casa. Amém? É uma coisa bem prática. Mas antes eu queria dizer para você que ficar com raiva não é pecado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Não, se fosse, eu estava no inferno, pastor. Né? Graças a Deus que ficar com raiva não é pecado, porque a Bíblia diz o quê? Irai-vos,
Mas tem um jeito de você ficar com raiva e não pecar. Então, graças a Deus que Deus me deu o direito, Ele me fez um ser emocional, e Ele disse, você pode ficar com raiva, meu filho, fica tranquilo, graças a Deus, irai-vos, mas não pequeis. Então, quando que eu considero a ira um pecado? Quando a pessoa faz duas coisas, ou ela explode, uma panela de pressão que estoura. Imagina alguém que quando você faz alguma coisa com ele, ele fica chateado, você conhece gente assim, e aí nessa hora que você fala alguma coisa, essa pessoa ela não segura não, ela estoura e fala, e grita, e tem gente que quebra coisa, e xinga, e passa do limite, e fala. É aquela pessoa que não tem limite, ela abre a tampa de uma vez, e ela descarrega todo o caldo quente que ela tem em cima do outro na mesma hora. Conhece gente assim, não conhece? Não tem ninguém assim, não? Só no Brasil. Lá no Brasil tem. Mas eu era desse tipo, entendeu? De estourar e falar tudo, e eu não levo desaforo para casa, e eu falo a verdade mesmo, e não mexe comigo não, e... Essa pessoa que faz isso, deixa eu contar para vocês que eu já fiz muito isso. Ela vive muito bem. Por incrível que pareça, você pensa, não, essa pessoa vai morrer rápido. Morre não, porque toda raiva ela joga em cima do outro. Então ela arrebenta o outro e ela... joguei tudo fora, graças a Deus. O outro tipo perigoso de pessoa que peca, e é pior do que esse que explode, é o que implode. Mas por que, pastor, que o que implode é pior? Por causa do que eu acabei de falar. Quem implode, né, aquela pessoa que faz bum, mas por fora ela fica... Né? O outro tá doido, a situação tá pegando fogo, ela tá sentindo, tá pegando fogo, a vontade dela é estourar, mas o temperamento dela, o jeito dela, alguma coisa que ela viveu, que passaram para ela, não deixa, né? Se você fechar o capô do carro na mão dela, ela faz assim, ó. Né? Se for eu, abre. A minha mulher, eu não sei, se fechar ela fica... Até a pessoa notar, por quê? Porque ela fica sentindo aquilo, ela não quer externalizar o negócio, não, ela sofre, ela dói e tal. Por que é pior essa pessoa? Porque ela não manifesta a insatisfação dela e acontece aquilo que eu acabei de falar. Ela acaba depois, quem implode, um dia explode. Gente, você sabe que pessoas como eu são mais parecidas com cachorro vira-lata. Late muito e morde pouco. Mas deixa eu te contar, quem implode, quando morde, é pitbull. Arranca um pedaço. Quando explode para dizer assim, ó, não tem mais jeito, ninguém... E todo mundo fica, meu Deus, não acredito, mas eu nunca imaginei. Não, agora... Mas o que aconteceu? Todo mundo é pego de surpresa. E por que a implosão também não é perigosíssima? Porque a implosão, ela faz muito mal para você. Quem implode, aquilo que você está sentindo vai estourar em algum lugar. A pessoa fica calva, homem e mulher, psoríase. A pessoa, ela tem câncer, ela tem problema no estômago, gastrite, e por aí vai. Então, a pessoa que implode, ela tem mancha, ela vai aparecer. É a tal da doença psicossomática, ela vai aparecer no corpo. Aquela carga emocional que você segurou ela todinha, só com você... ela vai explodir em algum lugar. Em algum lugar das suas emoções, do seu corpo, da sua saúde, aquilo vai aparecer. Então, pastor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer exatamente como uma panela de pressão faz. A gente nem tampa a pressão da panela e a gente nem solta a pressão de uma vez. O que é irai-vos não pequeis? É a capacidade de ter domínio próprio. É a capacidade de não ser escravo das emoções. É a capacidade de não ser levado ao sabor da alma. É a capacidade de viver o que a Bíblia diz, dominar o espírito e soltar um pouco da minha raiva e segurar um pouco da minha raiva, porque a Bíblia diz, irai-vos. Então, minha mulher marcou comigo que ia estar pronta 8 horas. Eu cheguei em casa, ela ainda está tomando banho. O que eu vou fazer? Pegar a tampinha da panela de pressão e solta um pouquinho e segura um pouquinho. Vocês entenderam? Lembra que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, irmãos, para entrar no céu? Lembra? Vamos ser criança um pouquinho? Pega a sua tampinha da pressão aí.
Imagina seu marido prometendo, namorado, pai. Aqui serve para patrão, empregado, pastor, ovelha, todo mundo. Imagina alguém que fez uma coisa, uma chateação com você, e você ficou muito chateado. Alguém te flechou no trânsito. Isso não acontece aqui, não acontece? Não. Te fecharam no trânsito mal educado, com certeza. Não foi nem brasileiro nem hispano que fez isso. Aí, você foi fechado no trânsito. O que você pode fazer? Vamos lá? Você ficou com raiva de alguém na sua casa, 1, 2, 3 e... Ó. Eu ia falar agora de um irmão numa igreja que fez isso. Pegou a pressão e ficou... Falei, tá bom, guerreiro, peraí, pastor, eu tô lembrando da minha mulher aqui. Não pode! Tem que ser um... e guardar a pressão. Vamos ver uma situação aqui, gente. Jesus, ele ficou com raiva alguma vez? Quem lembra? Qual foi a vez que ele ficou com raiva? Quando pastor, mas o senhor está com uma banquinha ali. Se Jesus estivesse ali, não, gente, o problema não era a banquinha. Tinha que ter a banquinha. Eles vendiam os pombos, eles vendiam as coisas. O problema é que o pessoal fez da igreja, fez do templo o objetivo do comércio. Esse foi o problema. O problema não é ter o comércio, não é quando deixa de ter a prioridade, a palavra, o objetivo de abençoar. Lá no Brasil a gente passa no cartão, eu preciso cheque lá no Brasil para quando a pessoa quiser. Você fala, pastor, só tem dia daqui 1 ano, não tem problema. Seu cheque sendo antes da volta de Jesus, você entrega esse cheque aí. Então a gente quer ver pessoas abençoadas. A irmã estava ouvindo no YouTube, no site, as mensagens são disponibilizadas para baixar gratuitamente. A gente quer ver pessoas abençoadas. Por que o senhor tem comércio? Porque eu tenho 4 funcionários, eu tenho uma estrutura que eu sustento com isso, mas eu faço o mínimo possível para abençoar. Lá não, eles começaram a fazer do templo da igreja o objetivo de grana, de cobrar, de dinheiro. E aí isso é problema. E ele chegou lá com um chicote e falou, gente, eu vou... E bateu, e correu, e tudo. Jesus, quem consegue imaginar isso, né? Não consigo. Outra situação, Jesus estava curando na cidade, e chegaram e falaram, olha, o rei Herodes mandou dizer para você que é para você ir embora daqui. O que ele respondeu? Quem lembra? Ele disse assim, olha só, fala para aquela raposa. Já pensou falar isso para Obama? Para Dilma? Fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, vou curar amanhã, e só depois eu vou embora. Irmãos, a Bíblia é ou não é completa? Até xingamento bíblico tem. Jesus xingou o homem de raposa. Né? Se você for cortado no trânsito, baixinho, você fala, raposa. Né? Jesus chamou de raposa, né? E diz que o irmão da raposa é o cachorro. Não sei se pode virar cachorro, mas assim, até xingamento bíblico tem. Ó, outra situação que Jesus ficou muito chateado. Ele estava orando, quando ele desceu, encontrou os discípulos dele e um pessoal lá. Ele falou, o que está acontecendo? Marcos capítulo 9. Aí o homem falou, olha, eu trouxe meu filho endemoniado aqui e eu pedi para os teus discípulos expulsarem o demônio e eles não puderam. Qual foi a reação de Jesus? Quem lembra? Não, rapaz, mas eles são seminaristas. Foi assim? Foi não, ele falou assim, olha o que ele falou para os discípulos dele, na frente de todo mundo. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Ficou ou não ficou chateado? Ele virou e falou assim, vocês não têm fé coisa nenhuma. Lê lá, Marcos 9. Vocês não são crente coisa nenhuma. Traz o menino aqui. E aí foi lá e expulsou o demônio. Então, amado, você vê que e ficar com raiva é uma coisa inevitável. Não tem como. Situações do dia a dia da vida surgem. Mas existe uma maneira de você ficar chateado, ficar irado, resolver o problema e não estragar seu casamento, não estragar sua família, não estragar suas amizades e resolver de fato o conflito. Amém, queridos? Vamos ver quais são elas? A primeira coisa que você precisa fazer é não fugir do conflito. Esse é o primeiro segredo. Olha, gente, os sentimentos na hora de uma situação ruim, em que a gente não concorda, em que a gente tem uma situação de problema, eles são horríveis. Não é bom. Os sentimentos são difíceis. Os sentimentos são desagradáveis. Ninguém gosta de conflito. Ninguém. Quero arrumar uma confusão com o irmão. Quero arrumar uma confusão com o meu colega de trabalho. Arrumar uma confusão com a minha mulher. Ninguém gosta. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é muito importante.
Problema, gente, só existe com um único objetivo. O problema só existe para ser resolvido. Se surge um problema no casamento, se surge um problema com o filho, com a filha, com o irmão, com um líder, com um chefe, com um funcionário, com alguém do louvor, só existe aquele problema com uma finalidade. Ele tem que ser resolvido. E o que nós fazemos? Nós evitamos o conflito o máximo que a gente pode. O tanto que a gente puder suportar, fazer vista grossa, não enfrentar a situação, a gente faz. Por quê? Porque a gente não quer. Aí vai conversar, vai desgastar. Pastor, eu não quero falar sobre isso. Aí tem um problema com uma cunhada, tem um problema com uma tia. Não, eu não vou falar, porque... Não, deixa pra lá. Só que o problema é que esse deixa pra lá é uma coisa que fica guardado no coração da gente. O problema é que esse deixa pra lá não faz o problema sumir, gente. Não faz, o problema não some, problema não desaparece sozinho, entenda isso. O que acontece? Ele até parece que foi embora, mas na verdade ele deu uma sumida, e quando ele volta pior, ele volta mais forte, ele volta agigantado. Por isso que tem que tratar na hora, no primeira manifestação do problema, você trata, por quê? Porque ele vem pequeno, ele trata com a novalgina, ele trata com uma conversa, ele trata com uma oração, com um jejum, mas se você não trata naquela hora o problema, se você deixa para depois, ele vai aumentando e vai ficando cada vez pior. O que nós acabamos de ler? A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E olha o que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus estabeleceu para nós um limite de tempo para ficarmos com raiva. Então, se eu tiver um problema no café da manhã com a minha esposa, a gente teve uma discussão, alguma coisa deu errado, e a gente não quis tratar na hora porque não estava com tempo para isso, ou então um dos dois disse, meu amor, não vamos falar agora não, porque senão eu vou passar do limite, vou falar o que não devo, vamos falar mais tarde. Eu saio, vou trabalhar, ela vai, mas eu tenho um limite para tratar esse problema, é até antes de dormir. Porque se eu dormir com o problema, aí eu já pequei. Já virou ira, virou pecado. Por quê? Porque eu dormi sem tratar o problema. E nós, muitos, fomos criados em famílias onde o pai e a mãe, às vezes, passavam dias sem conversar um com o outro e até conosco. Aprendemos um tipo de relacionamento que a gente é secado quando faz alguma coisa errada. Né? Essa expressão vocês ainda lembram do Brasil, né? Me secou, quer dizer, me deixou de molho, não me deu atenção. E aí você cresce aprendendo isso, e aquilo é horrível, mas você reproduz. Amanhã você está casado, amanhã seu filho ou sua filha fez alguma coisa errada, e você, no lugar de tratar o problema, o que você faz? Fica uma semana sem conversar, a não ser aquilo que é necessário. Eu já vi situações até ridículas, gente. O menino está lá comendo o cerealzinho dele de manhã, o pai e a mãe chegam na cozinha, não estão se falando, os dois estão brigados sem se falar, não tinham aprendido isso, porque quem aprende tem que mudar em nome de Jesus, amém? E aí fica lá, ó, você fala aí para sua mãe, e o menino comendo cereal e olhando para a mãe falar. E aí você fala aí para sua mãe, aí a mãe responde. Pois é, você fala para o seu pai, se ele não deixar dinheiro, não abastece. E o menino, entendeu? Aí fica um cortando com o outro, vão passar num corredor, quase que, né, para não encostar um no outro, quer dizer. Aí a gente começa a fazer a nossa casa, no lugar de um pedacinho do céu, um pedaço do inferno, e a gente é que mora lá, pelo amor de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, surgiu um problema, querido, resolve. Eu aprendi isso, pastor, muito cedo no meu ministério. Por quê? Só tem, eu estou dando só um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Eu vou até citar o seu filho que estava no baixo. Então eu vou citar seu filho, que ele não tem perigo, né? O baixista está dando dor de cabeça. No louvor da igreja, é um exemplo, né? Tá dando dor de cabeça. Aí eu estava lá na igreja começando, só tinha um baixista. Eu falei, gente, se eu tratar esse cara e ele sair do louvor, da igreja, vou ficar sem baixista. Era tentado a fazer isso, eu nunca fiz, graças a Deus. Mas deixa eu te falar, aí você fala, não vou falar nada não. Pastor, se a gente não trata um problema que surgiu, o baixista leva o baterista e o guitarrista junto depois. Você está entendendo? Se você trata ali, você perde um, se perder.
Mas se você não tratar, depois você perde uma equipe toda, você perde uma família toda. Por quê? Porque ficou com medo do confronto, evitou o confronto. Gente, a Bíblia diz, fale a verdade em amor. Fale. A primeira palavra é essa. Podia pregar isso. Fale. Então vou falar. O quê? A verdade. Como? Em amor. Nessa eu aprendi o seguinte. Eu vou pegar um líder, um músico, alguém da minha casa para dar um tratamento. Eu aprendi a dar uma anestesia. Não é verdade? Para que operar o cara sem anestesia? Antigamente eu operava, eu falava, você tá maluco, rapaz, tá pensando o quê? Você ia rasgando o cara e ele... Ah! Hoje eu chego, querido, meu amado, anestesia no homem, pá. Depois você enfia... Ó, deixa eu te explicar, não é assim que se faz. Entendeu? Então anestesia sua mulher, anestesia seu menino, anestesia o cara do louvor, mas trata o problema. Amém, gente? Não fuja do conflito. Não evite tratar a situação, porque isso vai piorar depois. Trate o problema, resolva o problema. Segunda coisa, se você vai tratar o problema, estabeleça limites. Limites para poder tratar o problema. Antigamente, o que a gente chama hoje de MMA é o antigo vale tudo, não é isso? O UFC vale tudo, MMA. Gente, na época que chamava vale tudo, valia tudo? Não valia furar o olho, não valia morder, né? Não vale tudo. E a mesma coisa quando eu decido, não, eu vou então resolver meu problema, eu vou tratar o conflito, eu vou chamar meu filho, meu marido, quem quer que seja, meu colega, meu patrão, meu líder, para tratar essa situação. Então você tem que estabelecer limites para poder conversar. Por quê? Porque nessa hora a gente tem a tendência, porque mexe com as emoções, de falar o que não deve. Esse é o desafio. E a Bíblia diz o que, amados? A Bíblia diz que as nossas palavras, elas vão gerar dentro da nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, ou vida ou morte. Né? Então, o que eu falo para o meu filho, o que eu falo para minha filha, o que eu falo para o meu pai, o que eu falo para minha mãe, o que eu falo para minha esposa, para meu marido, para alguém, aquela palavra, ela vai atingir o coração daquela pessoa e vai gerar ou vida ou morte. Ou eu vou matar alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa viver ali dentro. E aí, nessa hora é que os explosivos não se controlam. Falam em divórcio, falam em sair de casa, falam palavras duras que machucam, às vezes, a pessoa por anos. E aí, queridos, se a gente faz esse tipo de coisa e não estabelece limites, isso machuca profundamente a pessoa e isso desgasta o relacionamento ao ponto de chegar a destruí-lo. E esse não é o projeto. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu preciso explicar para você bem rapidinho, homem e mulher, como que é a mente de um homem e como que é uma mente de uma mulher. As mulheres também têm, claro, lógico, o poder de matar os seus maridos. Inclusive, muitas mulheres têm matado a sexualidade do seu marido. Têm matado a masculinidade do seu marido sem perceber. Com coisas que matam, com palavras, com brincadeiras que ferem a pessoa. Porém, nesse quesito, quem mais sofre é a mulher. Porque a mulher ela é muito emocional. Então, um homem e uma mulher, eu não sei se você sabe disso, gente, nós somos muito diferentes. Por exemplo, uma situação que acontece. Dois discutiram dentro de casa. Como que é uma mulher? Quando o homem vai embora, que ele sai da porta, pega o carro e vai para o trabalho dele, a mulher ela vai passar o dia inteiro pensando naquilo. Não é verdade? Ela está lavando louça e ela está pensando, gente, como? Como que aconteceu? Ela está arrumando alguma coisa, ela está se preparando e o negócio fica remoendo, lembrando aquela palavra, aquela discussão. Aí ela pensa, o que ela poderia ter dito? Mas já é tarde, ele já foi embora. Né? Ela não pensou na hora e ela fica ali. Só que a mulher inocentemente acha que o marido também está pensando assim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando o seu marido sai de casa, ele esqueceu o problema.
Esqueceu. Por quê? Porque o homem é diferente. O homem, ele vai chegar no trabalho, eu vou falar do Brasil aqui, não sei, e ele já vai falar da política, do futebol, do time, do problema do trabalho, e na hora ele vai e anula aquilo da casa, e ele começa a viver aquela situação daquele dia. Só que a mulher passou o dia remoendo. Então, o que um homem fala para uma mulher pesa demais na conta. Entendeu? Porque a mulher, teve um pastor, um médico americano, que ele explicou isso na internet, eu assisti uma vez um vídeo, ele fala que a mulher é uma cômoda de uma gaveta só. Então, tudo na mulher está ali dentro. Tudo está ali dentro da mulher. Tudo. Tá o passado, o presente, o futuro. Gente, é uma gaveta. O cérebro da mulher, você acredita que isso é provado cientificamente, dormindo, ela não para de pensar. É impressionante. Dormindo e o cérebro dela tá, ó, né? Tá, a mulher, ela tá vivendo toda hora, pensando toda hora. Você quer ver uma coisa? Você tá conversando com uma mulher. Você tá falando de um assunto com a mulher. A, o assunto é A. Ela muda pro B e ela não dá seta, não. Ela não avisa, eu vou entrar aqui no assunto B, não. Ela tá falando, a gente tá falando de A. Porque lá o pastor tava pregando, você vai aprendendo a brigar e tal. Você viu o que ele falou? Se você falar a palavra azul, aí ela lembra de alguma coisa azul na sogra, na mãe, no passado dela, e ela vai e fala, pois é, porque quando a minha mãe... Aí você fala, a gente tava falando de sexo agora com ela, e ela botou a mãe dela aqui nesse meio. O que tem a ver a mãe dela aqui? Entendeu? E aí ela vai e muda. Não, quem é homem que já sentiu isso? Você tá falando. Já viu mulher conversando, gente? Já viu? 7 mulheres conversando. Todas falam e todas se entendem. Não, eu já vi mulher fazendo assim, ó. E daqui a pouco ela fala assim, ela dá um palpite nessa conversa aqui. Ela tá aqui, aí ela vira e fala, pois é, mas... Meu Deus do céu. Agora o homem, a gente tem 7 homens, um começa a falar, todo mundo ouve o cara, né? A gente para, ouve, o outro vai e fala, o outro fala. A gente tem homem que passa 5 horas e não fala. Não fala. Aí você vai me dizer que vai colocar 2 criaturas para morar junto desse jeito e não vai ter conflito. Como é que não tem conflito? Tem briga, tem problema. Aí você pega, então, essa mulher desse jeito. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, minha amada, para você entender. O homem é uma cômoda com muitas gavetas. Muitas. Cada gaveta tem um assunto específico. Deixa eu te explicar. O homem tem a gaveta da família. Então, se você falar com ele, amor, queria falar sobre os nossos filhos. O que ele faz? Ele abre a da família e ele fecha todas as outras. Por isso que é difícil às vezes para nós. Porque a mulher começa a falar do filho, aí fala do trabalho, fala da igreja, a gente fica assim, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Aí a gente fala, meu Deus, aí tem uma hora que a gente olha para você e tudo que a gente vê é um... Meu Deus, ela tá falando de quê, afinal de contas, entendeu? Então, por isso que o homem sai de casa, os 2 discutiram, a mulher é uma gaveta só. Ela tá lá vivendo o problema, remoendo o problema, sentindo o problema. Liga pra amiga, liga pra mãe, liga pra pastora, chora, levanta, acorda, come pensando. Ela tá ali. O homem, ele fechou a gaveta, minha filha. Foi trabalhar, abriu outra, voltou pra casa. Talvez ele abre e lembra. Talvez. Ele vai abrir e vai lembrar. E aí, se ele... Agora, o homem fora todas as gavetas que a gente tem, querida, ainda tem... O homem tem um privilégio. Ele tem a gaveta que é chamada gaveta do nada. Já viu seu marido parado assim, ó? Aí você fala assim, tá pensando em quê? Ele fala o quê? Nada. Uma mulher, ela nunca... aceita isso, ela não entende. Ela fala, mentira, ele tá pensando em alguma coisa que ele não quer me contar. O que é? Fala, e você? Nada! Ele para na frente da televisão e fica assim, ó. Aí você fala, tá vendo o quê? Ele fala o quê? Não, nada. Como assim? Não, eu só tô aqui. Gente, o homem, ele vai pescar, ele fica 40 minutos assim, ó.
a gaveta do nada. A mulher, pastor, sonha em entrar lá dentro. Mas a gente não deixa. Porque se a mulher entrar na gaveta do nada, ela vai colocar um tapetinho, um quadrinho, um negocinho. Já não é mais a gaveta do nada. Então a gente tem essa capacidade, mas acredite, o nosso cérebro tem um lugar vazio, oco no universo. A gente para e... Que delícia ficar lá dentro. Vocês não, os fios estão... Não tem jeito. Então, como tem essa diferença muito grande do cérebro do homem para o cérebro da mulher, quando a gente vai resolver um conflito, a gente tem que tomar muito cuidado. Não apenas, mas especialmente os homens com o que fala. Porque esse negócio entrou na gaveta, para sair, meu amigo, é difícil. Entendeu? Suas palavras vão gerar vida ou vão gerar morte. Por isso, na hora de uma discussão, a gente tem que ter limite, né? A gente era noivo e essa menina aqui tirou a aliança para terminar o noivado, numa briga que a gente teve. Quando ela fez assim, eu falei, se você tirar essa aliança do dedo aí, ela não volta nunca mais para esse dedo. Nós não vamos começar a brincar de divórcio antes do casamento. Então, a gente vai resolver. Aí ela olhou, falou, não vale a pena, né? Estava arrancando ela do lamaçal, do pecado e tudo. Ela falou, não. Que nada, o privilegiado fui eu 200 vezes. Então, mas é por causa disso. Tá namorando, qualquer briga eu vou terminar. Tá noivo, qualquer briga eu vou terminar. Tá casado, vou separar. Nós temos que estabelecer limites. A discussão, a briga tem que ter limites. Terceira coisa, eu acho que a mais importante dessa palavra é o segredo dos segredos. Ataque o problema e não a pessoa. Amados, nós precisamos decidir o que nós queremos na hora de uma discussão. Você vai decidir isso hoje na sua vida. Pastor, meu objetivo, quando eu estou discutindo com a minha esposa, com o meu filho, com um colega, é provar, é mostrar que eu estou certo e que ele está errado. Então eu vou te dar as armas agora. As armas para provar que está certo ou errado são acusação, apontamento, culpa. Isso aí vai fazer você, talvez, em cada 1000 situações que você viver com alguém, uma você pode até conseguir provar para a pessoa que ela está errada. Porque, gente, o ser humano, se disseram para você, me desculpe, te enganaram, que nós somos seres racionais, te enganaram. Nós somos seres emocionais. Nós somos movidos muito mais pela emoção do que pela razão. Eu nunca vi alguém entrar num presídio, encontrar o cara que matou 100 pessoas, ele dizer assim, gente, vocês estão de parabéns. Vocês são pessoas racionais de me colocarem aqui dentro. Porque eu sou um perigo à sociedade. Nunca eles dizem assim, não, exageraram, não é bem assim. Eu não mereço estar aqui, eu preciso de uma chance, eu sou inocente. Chegou a falar isso, sou inocente. De 100 pessoas do presídio, 99 foi tudo engano. Tudo engano. Não matou, não roubou, não fez nada. Ele está lá, é puro engano. Porque ele sempre vai se aliviar. Ele sempre vai dizer, não é bem assim. Você não entende por quê. Então nós somos guiados, não é pela razão, é pela emoção. E aí a gente pega e começa a acusar a pessoa, culpar a pessoa, apontar a pessoa, e você acha que simplesmente ela vai dizer, não, você tem toda a razão, eu estou errado, você tem razão, você está certo. Não, a pessoa está errada, mas ela não consegue enxergar desse jeito, e ela vai discutir, e ela vai bater boca, e vocês vão discutir, e ainda que milagrosamente você consiga provar que está certo, acredite no que eu vou te dizer, você não vai resolver o problema. Porque mesmo que eu consiga culpar minha mulher e mostrar e fazer uma votação no mundo, 6 bilhões e tantos votaram, meu amor, todo mundo colocou que eu estou certo, que você está errado. Ela ainda pode dizer, está todo mundo errado e eu estou certo. Ou ela pode dizer, tá bom, eu estou errada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como ela vai se sentir ao ser culpada, acusada e apontada? Bem ou mal? Com vontade de estar perto de mim ou longe de mim? Longe. Então, na hora que eu estou tendo uma discussão com meu filho, com a minha filha, com um amigo, com a minha mulher, e eu, tá vendo, você isso, eu estou acusando.
Eu estou culpando ela, eu estou atacando a pessoa. Mas, pastor, ela é mentirosa mesmo. Sim, mas não vai resolver o problema. Mas, pastor, ele promete e não cumpre mesmo, mas não vai resolver o problema. Porque você vai fazer a pessoa se sentir mal, você vai levantar muros emocionais. E o que eu faço, pastor? Você não ataca a pessoa. Por quê? Porque se o seu objetivo é viver bem, se o seu objetivo é solucionar o problema, então o que você vai fazer? Você vai falar dos seus sentimentos. Esse é o segredo. Eu não vou falar dela, eu vou falar de mim. Sai eu, minha esposa e os pastores para jantar hoje à noite. Um exemplo. Eu, há 20 anos atrás, quando me casei, eu era, como eu falei no início, estourado, tal. Imagino que a minha esposa me desrespeite na frente de vocês, há 20 anos atrás. Pastor, do mesmo jeito que viesse de lá, eu devolvi o coice. Nunca fui diferente na frente de ninguém. Ah, mas é porque eu estou na frente. Eu não tinha essa consciência. Então eu devolvia na hora, o clima ficava desagradável, chato. Minha esposa é mais sensível, já se machucava, porque às vezes ela nem tinha feito com intenção. Era horrível. Aí eu fui me convertendo e eu aprendi a não fazer na frente das pessoas. Mas não adiantou. Por quê? Já era um sucesso para ela. Graças a Deus, não me envergonha. Então o que a gente fazia? Se surgia uma situação na mesa, eu dava um tss, mas eu guardava toda a pressão. Aí sabe aquela coisa de entrar no carro e... Pastor Fernando, paz do Senhor, querido, paz, tal. E a hora que o pastor virasse as costas e batesse a porta, eu... Você tá louca! Cê... Irmãos, eu ia falando nesse carro. Vocês já viram o desenho do Pateta endemoniado? Dirigindo, já viu? Eu ficava daquele jeito, dirigindo louco e correndo e falando, você tá pensando o quê? Como é que você fala desse jeito comigo? Tô dando um exemplo. E blá, 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 blá. E o caldo, ó, em cima dela. O que eu sentia depois? Mais raiva ainda dela. Porque eu pensava assim, gente, ela fez errado. Eu perdi o controle, falei demais, agora eu vou ter que pedir perdão. Aí eu queria arrancar o volante. Com raiva e ela lá no canto. E eu pensando, tá vendo? com raiva e tal. Aí depois passava um tempo, chegava em casa, bebia água e tal. Aí eu vinha, me perdoa, ela me perdoa. Meu Deus, ela machucada e tudo. Até que eu aprendi. E hoje eu ensino. Qual é o segredo, pastor? Querido, você não precisa ser bocó, nem você, irmão. De chegar no carro e fazer de conta que nada aconteceu. O mundo da fantasia. Né? A pessoa te tratou mal, fez uma coisa que você não gostou, te chateou, prometeu e não cumpriu, você está chateado, você pode demonstrar. Né? Como é que a gente faz com os nossos filhos quando está chateado? Ricardo Filho! Não é isso? Ele já sabe, e pegou. Né? Porque quando não está chateado é Ricardinho! Vem cá, princesa! Maísa Vasconcelos! Opa! O que foi, meu Deus? Papai, chega, treme. Então, meu amor, você viu o que aconteceu? Ela, alguma coisa aconteceu. Mas olha aqui, presta atenção. Eu não vou chegar e dizer, você é a mulher rixosa da Bíblia. Você é a mulher tola que destrói a casa com as próprias mãos. Né? Ou então virar pro marido, Satanás não veio e te mandou de secretário, miserável. E aí vai, irmãos, eu sei que as coisas que a gente fala são pesadas. E fala, e ataca, e agride. Ou então aprendeu já o jeito, às vezes, americano, inglês de fazer, né? Porque faz com toda a classe, mas é um punhalzinho, né? Vai fazendo assim, ó. Né? Mas tá fazendo, e tá atingindo a pessoa, e tá machucando a pessoa. Pronto. E aí, queridos, o que acontece? O que você faz?
Você não ataca a pessoa. Não ataque seu filho. Moleque, irresponsável. Essas palavras vão destruir a autoimagem dele. Essas palavras vão fazer ele se sentir inferior, vai dar problema. O seu filho não vai se aproximar de você porque você conseguiu provar para ele que ele fez errado e que você está certo. Que você vem com essa conversa, porque quando meu pai, porque quando eu tinha sua idade, o menino, ele pode até receber, entender, mas ele não vai dizer, poxa, papai, obrigado, você me mostrou que eu sou incompetente, que o senhor é competente, eu vou aprender, muito obrigado. Não, ele vai se sentir mal, machucado, ferido, não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer? Aqui que está o segredo. Meu amor, obrigado. Meu amor, você estava lá na mesa comigo, com o pastor Fernando, com a esposa dele, e você falou assim comigo. E quando você falou isso, eu me senti desrespeitado. Eu não estou acusando, culpando, nem apontando. Eu estou dizendo que o que ela fez trouxe em mim um sentimento. O que eu vou gerar na minha mulher, no meu filho, na minha filha, no meu tio, no meu avô, seja lá quem for? Um interesse de resolver e de ter compaixão. Afinal de contas, se a minha mulher chegar para mim e disser assim, amor, você falou daquele jeito na frente da pastora, eu me senti tão envergonhado, eu vou dizer, meu amor, não era a minha intenção. Eu não vou dizer, uau, é isso que eu queria, te envergonhar. Tá vendo? Graças a Deus, finalmente, te humilhei, te coloquei no seu lugar. É isso que eu vou dizer? É isso que eu vou sentir? Não. Eu vou dizer, meu amor, não era isso que eu queria, me perdoe em nome de Jesus, então eu não vou fazer mais. Então ela vai gerar um link para que a gente resolva o problema e não muros emocionais para que a gente se afaste e não queira tratar a situação. Você está entendendo? Amém, gente? Seja qual for a situação, seja quem for a pessoa, não deixe de tratar o conflito, mas faça isso não apontando, acusando, culpando, pisando, humilhando, mas falando do que gerou em você. Fale dos seus sentimentos. Amém? Penúltimo lugar. Não desenterre defunto. Amados, tem gente que é artista. Quando você vai falar do problema com ela do jeito certinho. Certinho. Pastor, tal, querida esposa, querido filho, ele vira e fala, papai, e na semana passada que o senhor falou isso? Ó, tem gente, irmãos, que traz problema dentro do casamento da lua de mel. Tem 30 anos de casado. Tem gente que fica ressuscitando coisa de 10 anos, de 15 anos, de uma semana, de um mês. Se você colocar essa mensagem aqui em prática, você não vai ter defunto para desenterrar, porque o primeiro ponto dela é não fuja do conflito. Então eu não posso guardar algo de um mês atrás, uma cartinha na manga, para quando ela vier falar comigo, simplesmente eu dizer, mas e você mês passado? Opa, peraí, você deixou um conflito para trás? Você deixou de tratar uma situação? Não podia ter acontecido. Então, se eu estou tratando tudo que vai surgindo, eu não tenho defunto para desenterrar. Porém, se eu não tratei, eu preciso desenterrar esse defunto e matar ele de uma vez. Porque senão, toda vez eu vou abrir essa tampa e vai feder. Aí eu vou chegar na minha mulher para tratar um problema, aí ela vem com alguma coisa de 10 anos atrás, que pelo amor de Deus, já era, já passou, do mês passado. Eu estava chegando na escola para pegar meus 2 meninos, minhas 2 filhas estavam no carro, já tinha pego elas em outra escola, não sei, mais cedo, e elas começaram a discutir alguma coisinha ali, e no meio da discussão ali, uma foi, distratou a outra, e a mais nova falou, tá vendo, papai, olha aqui o que a Maísa falou. Falei, princesa, é assim? Ela, não, papai, mas é porque você não viu como é que a Bianca falou comigo semana passada. Eu falei, não, mas eu não estou falando de semana passada. Não, falei, não, mas papai, não, é agora. Não é para falar da semana passada. Semana passada vamos fazer o seguinte, depois que a gente tratar esse, a gente fala da semana passada, que nem deveria estar aí, mas vamos... E aí foi, tratou, perdão e tudo, os meninos chegaram, entraram no carro, aquela confusão, dirigindo, lembrei. Falei, minha filha, semana passada, não, deixa para lá. Porque o objetivo mesmo não era semana passada, o objetivo era não deixar o holofote em cima dela. Porque a tendência, como eu falei no início, é fugir do conflito, é fugir do tratamento, do confronto, ainda que seja feito em amor. Em verdade. Então, eu quero te dar uma dica. Quando você for tratar um problema, hoje, ou a partir de hoje, trate um problema de cada vez. Não deixe entrar um segundo problema na hora.
Se está falando da intimidade do casal, só fale da intimidade. Vai falar da comunicação? Só fale da comunicação. Vai falar dos filhos? Só fale dos filhos. Não deixa na hora que você for tratar uma situação, de um desrespeito, de alguma coisa, entrar uma outra coisa. Não, peraí. Esse aí já é um outro problema. Vamos primeiro tratar esse aqui, vamos matar esse aqui, enterrar esse aqui, vamos tomar uma água, respirar e a gente volta para o segundo. Não misture problemas, porque você tem uma grande chance de errar no segundo ponto, que é passar dos limites. Ok? Amém, gente? Então não desenterre defunto. E por último, pastor, e não deu. Eu segui todos os passos. Eu não fugi do conflito. Eu estabeleci o limite. Eu ataquei o problema e não a pessoa. Falei dos meus sentimentos. Eu não desenterrei defunto, mas a gente não chegou num consenso. Preste atenção. Isso deve ser uma raridade na relação. Mas acontece. Por quê? Porque nem sempre é uma questão de certo ou errado, de resolver conflito, mas às vezes é uma questão de nós sermos diferentes. E se a questão são diferenças, não vai chegar a lugar nenhum, porque ela pensa de um jeito e eu penso de outro jeito. E aí o que eu tenho que fazer nessa hora, pastor? Que eu não consegui tratar o problema. Eu preciso me concentrar mais na reconciliação do que na solução do problema. Então, eu e ela já passamos isso algumas vezes. Graças a Deus, a gente já teve problema, irmãos. Mas há muitos anos a gente aprendeu e ainda está aprendendo essa mensagem. Mas a gente hoje, graças a Deus, chegou num ponto que a gente está vendo que enganchou. O mais espiritual não é o que segura a onda, não é o orgulhoso. O mais espiritual é o que pede primeiro perdão. É o que pede primeiro para restaurar o negócio. Então a gente já chega rapidinho e diz assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos chegando em lugar nenhum, faz o seguinte, me perdoa, te amo. Irmãos, deixa eu te falar, eu casei, foi para viver feliz. Eu não casei para viver mal, não. Sério mesmo. Não, quando eu casei com ela, eu falei, vamos fazer esse trem funcionar. Eu já vim de uma família que meu pai separou da minha mãe. Eu fui usuário de droga, minha família foi uma desgraça, um inferno. Eu falei, olha, nós vamos casar, nós não vamos separar, nós vamos fazer o negócio funcionar, vai dar certo. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Ela foi a primeira a se converter na casa. A gente não tem pedigree, pastor. Porque tem gente que o avô é crente, o pai é crente, a mãe é crente. Os pais já arrancaram os demônios, tudo, que derrubaram gigante para todo lado, os meninos só vêm colhendo. Né? Os meus filhos estão colhendo. Agora aí, quem derrubou os gigantes e arrancou as cabeças de burro fui eu. E ela, jejum e oração, e quebrando a maldição. Sua mãe casou grávida? Casou. Você não vai casar grávida, não. Então eu fui para a lua de mel com essa menina, tinha mel, graças a Deus. O mel não tinha ido embora, não. Deus sabe que eu estou falando a verdade. A gente não teve relação antes. E eu fui o primeiro namorado dela. Né? Depois de Jesus, eu namorei uma menina uma semana, mas depois de Jesus eu também sou o primeiro namorado dela. Então, assim, a gente... Eu comecei a usar droga na 5ª série. Eu reprovei a primeira vez na 5ª série. Maísa, ufa, passou da 5ª, não usou droga, nem reprovou. Bianca passou. Ricardinho passou. A maldição foi quebrada, gente. Nós fomos chamados para trazer uma herança de 1000 gerações abençoadas. Mas eu não tenho pedigree, nem ela, a gente quebrou. Está sendo abençoado, está abençoando. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu casei para dormir de conchinha quando tiver frio. Eu casei para ficar de mão dada, eu casei para beijar, para abraçar, para ficar perto. Eu casei para não viver abrasado, agora eu vou ficar brigando, em confusão, orgulhoso, fecha a cara, uma semana sem falar, fazendo da minha casa um pedaço do inferno? Não vou. Então, eu me concentro mais na reconciliação do que na solução do problema. Olha, amados, e a gente, graças a Deus, a gente prega todo final de semana, eu estou num lugar diferente do Brasil pregando. E a gente recebe elogio, pastor, mas glória a Deus, a gente fica feliz. Mas sabe o que é elogio que mexe comigo? É o que vem de dentro da minha casa. Porque eles moram comigo. Conhecem meu defeito, conhecem meu limite, né? E a minha filha mais velha, um dia a gente estava no carro, a gente teve uma discussão, a gente já resolveu a discussão, e já está se beijando, se abraçando, e numa boa, a minha filha abraçou a gente no shopping e falou assim, papai, mamãe, eu quero muito um casamento igual de vocês. Aí eu falei, é mesmo, minha filha, por quê?
fico impressionado. Vocês começam a discutir e já resolve. E já ficam bem. Porque ela tem um temperamento que a tendência dela é amarrar o bode. Entendeu? E eu estou tratando ela. Na hora que a gente tem uma coisinha que ela... Eu falei, ei, Maísa, como é que vai ser com seu marido, hein? Você fazendo seu pai te dá tudo. Seu pai que te ama. Ela, para, papai, você está me irritando mais ainda. Mas aí, dá um minutinho, ela vem, papaizinho. Eu falo, princesa, não, pelo amor de Deus, que é isso? Não pode. Então, tô quebrando, tô tratando. E ela fica impressionada porque a gente se resolve rápido. Graças a Deus. Então, deixa eu te falar, é possível. É possível. Quebra esse orgulho e vai viver em paz. E oprime o Satanás, você. Como é que eu vou oprimir o capeta, pastor? Rindo dentro de casa, brincando dentro de casa, perdoando, vivendo feliz dentro da sua casa em nome de Jesus, amém? Porque Deus tem para nós uma família, um casamento de sucesso. Gente, eu estou perdido no tempo, vou parar aqui. Amanhã a gente vai ter mais tempo à tarde, né? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração em nome de Jesus pela sua casa. E essa mensagem tem ali algumas, aprendendo a brigar. Como que eu resolvo meus conflitos no nome de Jesus? Então, queridos, eu quero fazer uma oração por vocês. E eu quero dizer para você, peça perdão quando precisar pedir perdão. E outra coisa, tem gente que não sabe pedir perdão, entendeu? A pessoa chega, errei. Perdoa aí. Não, pede perdão com aquela carinha, tipo assim, do Shrek, né? Do gatinho do Shrek, do gatinho, né? Aquela carinha assim, perdoa, vacilei, né? Já vai logo pra cima. Eu aprendi isso, gente. Ó, eu tava indo pra Teresina com essa mulher minha, e a gente entrou no avião, e a gente fica torcendo toda vez que entra pra ficar vago um dos lados ali, né? Porque a gente fica mais espaço e tal. Aí eu sempre pego o corredor, ela meio. Aí embarque encerrado, não tinha ninguém na janela. Sempre ela já vai, pula para a janela, a gente taca livro, agenda, o que tem para fazer aqui no banco do meio, vamos conversando e tal. Mas aí eu cometi uma besteira. Eu trato com família, casamento, mas eu fiz a besteira. Falei, amorzinho, vai para lá. O que a mulher já entende? Ele está mandando embora. Ele não me quer perto dele. Eu esperava mais 2 minutos, ela iria, mas só porque eu falei já não ficou bom. Mas ela foi. Sentou e tal, e ela começou a me contar um caso, e o avião começou a não levantar o voo e tudo. Eu falei, gente, estamos com vontade no banheiro. Falei, amor, só um minutinho, eu vou ali rapidinho, e aí já volto, né? Porque interromper uma mulher falando é perigosíssimo, irmão. Mas eu tinha que ir, porque demora depois poder ir no banheiro. Aí eu peguei, saí rapidinho, fui lá. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa, esperei a pessoa saiu, bebi água, entrei no banheiro, saí. Quem disse que eu lembrava que ela estava me contando um caso? Não lembrava. Já sentei, peguei um livro e aí, gente, eu senti uma energia, não sei o que é. Um fluido assim, eu falei, gente, mas isso não é espiritual. Aí quando eu olhei pro lado, 20 anos casado, né, já tinha uns 18 anos, eu senti uns tss, tss. Aí eu pensei, você tem que pensar, o homem tem que pensar sempre. O que eu fiz ou o que eu não fiz? Uma das duas coisas. Ou eu fiz ou não fiz alguma coisa. Eu comecei, cara, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu falei, meu Deus, ela estava me contando um caso. Mas aí, gente, para equilibrar o ambiente, eu também fechei a cara. Fechei a cara para não dar liberdade. Aí eu peguei um papel e comecei. Meu amor, me perdoa. Minha cabeça não é mais a mesma. Eu estou ficando velho. Você sabe que eu te amo. Eu adoro te ouvir. Escrevi, mas assim, com a cara assim. E ela e os negativos se batendo, né? Aí eu peguei, lê isso aqui aí pra mim. Aí ela pegou, quando ela começou a ler, e mulher, irmãos, uma flor, um bombom, um batatinha quando nasce, acabou, quebra tudo. Quando ela começou a ler, você, eu falei, minha princesa, minha linda, eu te amo, me perdoa e tal. Gente, ela se empolgou tanto que ela falou de Brasília a Teresina, são 2h30 de voo. Ela contou esse caso e mais uns 15, porque ela ficou muito feliz, que eu quero te ouvir, eu queria ler um pouquinho, mas ela contou o caso até Teresina. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu amado, em nome de Jesus, pede perdão logo, se humilha logo, e você que recebeu o pedido de perdão, Jesus disse assim, eu não vim para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Né? Tem gente que vê um irmãozinho mal espiritualmente, no lugar de levantar lá, fala, você está no pecado, né? Tss, morre, miserável.
Tá só a fumacinha, você tinha que chegar lá e salvar o irmão, né? A mulher tá vindo pedir perdão, se arrepender, você porque você... Não, a pessoa se humilhou para pedir perdão, libera logo esse perdão, tá abençoado, eu te amo, vamos ficar na paz. Amém, gente? Então façam isso, coloquem em prática. Quem é que vai começar? O mais espiritual vai começar. Né? Pedir perdão para o filho, para a filha, para quem for, para ter uma família de sucesso em nome de Jesus. Feche seus olhos, vem cá, minha amada, vem fazer uma oração aqui. Peça a Deus agora. Eu queria que antes da minha esposa orar, eu queria que você oferecesse uma resposta para Deus do que você ouviu hoje. O que você vai fazer? Qual é o ponto que você precisa melhorar? Né? A panela de pressão que você ouviu, você está implodindo, explodindo, você não trata o conflito, você não estabelece limite, fala o que deve, o que não deve. Qual é o lugar com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, que você tem que melhorar para resolver os conflitos na sua casa? Feche seus olhos e ore. Ofereça uma resposta para Deus nesse momento. Fale com Deus agora. É muito fácil a gente ouvir uma palavra como essa e a gente pensar o que o outro precisa mudar. O que o meu cônjuge precisa mudar, o que os meus filhos precisam mudar, o que os meus colegas precisam mudar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero desafiar você para que você pense o que eu preciso mudar. Para que você peça a graça agora do Espírito Santo de Deus, para você saber ser controlado, não soltar a pressão toda, não fugir do conflito, atacar o problema em vez de atacar a pessoa. Peça a Deus agora: Senhor, me ajuda para que nesses momentos eu possa ter a atitude correta. Queria que você orasse nessa hora. Senhor, nós estamos na Tua presença essa noite, nós te agradecemos porque Tu estás aqui, Jesus. Obrigada por esta palavra, Senhor, que traz luz sobre as nossas vidas, os nossos corações. E nós oramos, Senhor, nesta hora, que os grilhões, as barreiras, as escamas dos olhos possam cair em nome de Jesus Cristo. E meu Pai, para que venha sobre nós força, graça, Senhor, sobre cada um que está aqui, diante do conflito, para que possa ter as atitudes corretas, Senhor. Que em nome de Jesus, aonde o inimigo estava tentando, Senhor, vencer, Senhor, em lares, famílias aqui representados, nas vidas de pessoas aqui, em relacionamentos, que caiam por terra em nome de Jesus Cristo. E que venha a Tua bênção, a Tua vitória, a bênção do Senhor sobre os corações aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Você ainda está de olhos fechados? Eu sinto no meu coração o Espírito Santo me dizendo aqui que algumas pessoas, que ao ouvirem essa palavra aqui, você lembrou de pessoas que você já se relacionou. E o relacionamento de vocês hoje está quebrado. O relacionamento de vocês hoje está tipo assim, não é mais a mesma coisa, está distante. E você lembrou de algumas pessoas aqui. E o Espírito Santo ministra o meu coração hoje para falar uma coisa para você, se você é essa pessoa. Que a melhor maneira de reatar esse relacionamento com paz, porque a Bíblia diz: o que depender de vós tem de paz com todos os homens. A melhor maneira de você reatar é você indo até essa pessoa e pedindo perdão. Sem se justificar, sem querer pedir que ela se justifique também. Você com humildade dizer para essa pessoa: me perdoa. Aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz de errado. E você vai estar fazendo a sua parte para que o relacionamento possa ser restaurado pelo poder de Deus. Porque tudo começa. Olha, a libertação, a cura, o caminho principal para isso acontecer é o caminho do perdão. Então hoje dispõe o teu coração para perdoar essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você quiser que a gente faça uma oração por você depois ali, no final, para que Deus te dê essa força, essa graça, porque Deus tem bênção sobre a sua vida, a sua família e sobre os seus relacionamentos.
Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela bênção, pela vitória essa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, pastor Fernando.